Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, e vamos à leitura dos últimos versos dessa doxologia paulina. Obrigado, Pedro. Romanos 11, 33 a 36. Eu quero pedir a você que pode levantar-se. Fazemos essa leitura, nós temos em reverência a palavra do Senhor e ao Deus que nos deu a sua palavra. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a lhe ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Curvemos nossas frontes, irmãos, e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante de Ti, através da mediação de Jesus, o único caminho, a porta, o sangue vertido na cruz e que rasgou o véu de alto a baixo. Sabemos que através dele, nossas palavras não se perdem no vento, mas são acolhidas no Teu trono de glórias. Por isso, com confiança, como diz o escritor aos Hebreus, nós entramos na Tua presença, no Santo dos Santos, para Te agradecer por esse culto, por estarmos aqui, pela nossa vida, por bênçãos e bênçãos contáveis e incontáveis que o Senhor tem realizado em nós. Obrigado por essa igreja, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã, daqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão. Louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é grande, imensurável é o Teu amor por nós. E nesse momento, ó Deus, rogamos mais uma vez que por misericórdia e graça o Senhor venha instruir-nos, o Senhor venha nos orientar, o Senhor venha transformar conceitos, preconceitos, o Senhor venha trazer ao nosso coração a verdade, a Tua verdade, a palavra do Senhor. Abençoa a Tua igreja, não obstante a fraqueza do pregador, mas rogamos que seja o Teu nome unicamente honrado, glorificado, pois a nossa dependência total está na pessoa do Teu Espírito para abençoar o Teu povo nessa hora. Oramos com o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Eu não sei se toda criança ou você, enquanto passou pela sua infância, teve a oportunidade de brincar, de jogar pedra dentro d'água, jogar pedra no lago, jogar pedra no rio. E é tão legal quando você joga pedra e você vê ela batendo na água, formando ondas, e depois perdendo no fundo do rio, do lago, aquele lugar que você jogou a sua pedra. Aparentemente é uma brincadeira, é algo tão sem expressão, mas se você olhar isso com os olhos da física, isso é um grande fenômeno. É um corpo de massa diferente que se choca com outro corpo de outra massa e vai produzindo ondas e vai aprofundando até o fim, ou seja, tem uma trajetória. E se você entrar para o campo da física, você vai perceber que isso é um fenômeno a ser estudado. E se você entrar para o campo da matemática, você vai ver que também tem o seu grau de importância, pois enquanto ela afunda, tem uma trajetória, enquanto as ondas se fazem, tem outra trajetória, e se você traçar do fundo até o final da onda, você tem uma hipotenusa, você tem um triângulo.
você começa a trabalhar ciência em cima de um ato tão simples. Jesus, certa feita, apanhou os discípulos e disse para eles assim: olhem para eles, olhem para o meu povo aqui em Jerusalém. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E parece uma mensagem tão simplória, mas assim como é jogar uma pedra dentro da água, se a gente observar com mais profundidade a palavra de Jesus, nós vamos ver que, como as ondas que se formam, as palavras de Jesus se perpetuam pelos séculos e chega até nós hoje. Ao olhar para esse mundo que nós estamos, a palavra, o olhar de Jesus não mudou. Ele continua dizendo para a humanidade: são como ovelhas que não têm pastor. E se olharmos a profundidade dessa palavra de Jesus, nós vamos perceber também que ser ovelha sem pastor é estar perdido, é não ter condição de encontrar o caminho, é não ter por si só disposição para poder ir até as pastagens verdejantes, águas tranquilas, é estar como um pequeno animal frágil diante de todos os perigos da vida, é não poder por si só encontrar a salvação. Jesus continua olhando para nós, continua dizendo, e essa palavra se perpetua e se aprofunda cada vez mais: o mundo é como um monte de ovelhas que não tem pastor. Estamos perdidos. Há quase um mês atrás, ocorreu 2 fatos que estão na rede social e que mexeram muito comigo quando estava orando, pedindo a Deus que me orientasse no que falar hoje a vocês. E o primeiro fato foi que um grupo de funcionários do hospital em Boston, nos Estados Unidos, comemoraram a chegada do primeiro lote de vacinas. E a comemoração foi de uma maneira inusitada. Eles foram para a calçada do hospital, colocaram uma música e começaram a dançar. Aproximadamente 10 trabalhadores queriam externar a sua alegria, não de forma contida, mas de forma a que todos pudessem ver, de que agora havia chegado, desenvolvido pela Pfizer e a Biotech, aquela vacina que seria para eles algo muito especial. E colocaram a música da cantora Lizzo, Good as Hell, que significa bem pra caramba, e começaram a dançar ao som dessa música pop, alegremente, para que todos pudessem ver. Não muito tempo depois, também, em Toronto, no Canadá, um hospital ali também recebeu a sua primeira dose de vacinas, e dentro dos corredores do hospital, os médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde fizeram a mesma coisa, colocaram uma música dançante, uma música muito animada, e começaram a dançar e manifestar a sua alegria, porque agora a vacina havia chegado. E eu quero, ao ver esse vídeo, eu quero expressar a vocês o meu sentimento quando vi, foi um sentimento de extrema alegria, porque assim como eles, nós também estamos esperando uma resposta. Assim como eles, nós nos alegramos quando a solução para um caso tão drástico como nós estamos vivendo, começa a aparecer como uma luz ao final do túnel. Parece que a esperança começa a hastear a bandeira da vitória. Nós podemos perceber assim que para esses homens verdadeiros profissionais, homens e mulheres que verdadeiros profissionais, eu quero abrir um parênteses, verdadeiros profissionais da área de saúde que se colocaram no front de batalha, que se colocaram à frente dessa luta, quantas coisas eles devem ter passado. Só Deus sabe. Quantas vidas passaram pelas suas mãos, quantas lágrimas, quanta dor, quanta ansiedade, quanta melancolia, ao poder ver as pessoas ali morrendo e no seu esforço de livrá-los, não chegar então ao contento. E eu posso dizer para vocês que realmente eu quero fazer coro a essas pessoas que estão se alegrando com isso e me alegrar também, porque é o que nós queremos, é o que a Bíblia diz: devemos chorar com os que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram, ainda mais com uma causa como essa,
eu vejo que não é nada tão desconectado, tão surpreendente ou tão contramão a gente se alegrar, porque algo bom está acontecendo. As pessoas que estão longe de nós e perto de nós. Mas quero me unir a essa alegria nesse momento, lembrando de um personagem da história da música sacra, da música clássica, um alemão luterano do século XVII, nascido em uma família de longa tradição musical, que se tornou um músico completo. Estou falando do compositor Johann Sebastian Bach. Conta-se que uma vez um pastor conversava com ele a respeito das suas músicas, suas composições para a igreja, e Bach respondeu ao pastor dessa forma: o objetivo principal da minha música é glorificar a Deus. Algumas pessoas fazem isso com uma música simples. Não escolhi usar um estilo simples, mas minha música vem do meu coração como uma humilde oferta a Deus. Isso honra a Deus, não importa o estilo musical que eu use. Johann Sebastian Bach. Quando ele escrevia as suas composições, Bach colocava no alto de cada folha a insígnia, ou as duas palavras, as duas letras, JJ. Perguntaram a Bach o que significa esse JJ. Ele dizia: Jesus me ajude. Ele começava a composição esperando que Jesus o ajudasse a compor a sua obra. E no final das páginas da sua obra ele colocava SDG. Perguntavam: Bach, mas o que significa SDG? Ele dizia: só a Deus a glória. Todas as obras de Bach, destinadas ao louvor de Deus, tinham a esperança da ajuda de Deus no início e tinha a certeza que havia sido ajudado na sua obra, e ele colocava no final de cada uma: só a Deus a glória. Uma das mais famosas músicas de Bach tem como título Jesus, a Alegria dos Homens, cuja letra, de forma bem sintética, eu passo a ler aos irmãos. Jesus, a alegria dos homens de sabedoria santa, o mais brilhante amor desenhados por ti. Nossas almas ambiciosas emanam a luz não criada. A palavra de Deus em carne se fez como fogo da vida, cheia de amor, lutando ainda para conhecer a verdade que emana e morre ao redor. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele e as dores alivia, e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Foi a reforma do século XVI que trouxe de volta a realidade de que só o estudo da Bíblia pode nos levar ao conhecimento de que o homem está longe da verdade e o quanto o homem está longe de Deus. A reforma restituiu à igreja a crença em doutrinas chaves, que se tornaram essenciais para a pregação da igreja, para a manifestação da sua fé, mas também para a sua vida diária na relação da igreja, do homem com Deus. E a importância dessas doutrinas, que são os pilares da fé protestante, conhecidas por nós com a designação latina dos 5 solas: sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus, sola a Deus glória. O último dos solas, soli Deo glória, veio coroar os 4 solas anteriores. Porque, irmãos, quando nós falamos que só a Escritura, estamos dizendo que ela é a única regra de fé e prática nossa, e que confiamos somente nelas, porque somente a palavra de Deus nos revela perfeitamente quem Deus é e a sua salvação. Quando nós falamos só Cristo, estamos dizendo que Ele é o nosso único e suficiente mediador e salvador. Quando nós falamos só a graça, admitimos que não podemos nos salvar, mas que somos salvos mediante a graça de Deus. E quando nós falamos só a fé, estamos dizendo que a fé unicamente na pessoa e obra de Cristo é que pode salvar o pecador. Tudo isso nos conduz a um só lugar. Os 4 solas nos
trazem numa convergência para um só lugar, onde devemos, ao final do estudo das mesmas, em brados, em gritos, em alta voz, poder dizer: glória somente a Deus. A difícil pergunta que fazemos agora nesse momento é: diante da pandemia, diante dessa questão da chegada da vacina, diante da relação que temos com Deus, qual é a nossa postura como igreja nesse momento? Qual é a postura do cristão nesse momento? Esse é o momento para darmos glórias a Deus? Vamos ouvir o ensino de Paulo. Eu penso que essa leitura que fizemos do texto de Romanos é oportuno e nos ajuda a tratar desse assunto. Caso você tenha alguma dúvida no momento em que estamos passando, pandemia, vacinas e Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, Romanos 11, a partir do verso 33. Começa Paulo dizendo, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O capítulo 11 de Romanos, Paulo explica desde o verso 1 à igreja que Deus escolheu um povo para si, os judeus. Mas os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias, e como nação, eles estavam agora em um estado de descrença. Por isso, estavam experimentando o julgamento de Deus na forma de corações endurecidos. Deus estava endurecendo mais ainda o coração do povo a respeito da fé, porque negaram a presença do Messias. Esqueceram dos rudimentos, os primeiros ensinamentos dos seus patriarcas, dos profetas, que já vos havia anunciado que Jesus viria, a forma como viria, o que ele iria fazer. Deus não rejeitou o povo judeu para sempre, pois a vocação de Deus é irrevogável. Anuncia Paulo, nesse capítulo 11, que ali ainda haveria Deus de ressuscitar remanescentes. A misericórdia de Deus para o seu povo eleito há de continuar. Mas o endurecimento do coração do povo judeu provocou, diante do grande desígnio do Senhor para o mundo, a pregação do Evangelho aos gentios. Se o povo judeu não tivesse rejeitado o Messias, se eles não tivessem tido o coração endurecido, talvez o Evangelho não tivesse chegado até nós. Mas porque eles negaram a Jesus, Deus abriu as portas através de Paulo para os gentios. Os primeiros cristãos foram perseguidos e o Evangelho foi crescendo e alcançando o mundo. Vários gentios estavam se achegando à fé em Jesus. A aparência da igreja, dos eleitos, estava mudando quase que exclusivamente do judeu para uma membresia predominantemente gentia. Paulo percebe como o plano de Deus para salvar os homens é perfeito. Como o amor de Deus não cabe, não se restringe a uma nação, a um povo, mas o amor de Deus que se esparge pela toda a terra, ele quer alcançar o homem. E é por isso que o Evangelho chegou até nós, pela compreensão de homens que entenderam a vocação missional da igreja. E por isso, com orgulho, nós podemos lembrar de Agibel Green Simonton, que chegou aqui em 1859, nos trouxe o Evangelho pela bandeira do presbiterianismo. Então, diante desse plano maravilhoso de Deus, Paulo vai fazer essa expressão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É como Paulo se assentasse à beira de um precipício e tentasse olhar para o fundo e olhar lá embaixo aonde o precipício termina e ele não consegue alcançar, os seus olhos não conseguem ver. É como se Paulo estivesse boiando sobre a superfície do mar e olhasse para baixo tentando alcançar também aonde a terra, onde está a profundidade do mar, sem poder fazer com que os seus olhos vejam. É
É como se nós chegássemos na beirada de um poço, jogássemos uma pedra e esperássemos ouvir o som do toque da pedra no fundo do poço, sem poder ouvir. Ele está dizendo a profundidade, a grandeza, o imensurável, insondável é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o juízo de Deus. Todas essas coisas estão abismalmente aquém da percepção humana. Paulo está realmente boquiaberto ao perceber o plano de salvação de Deus para a vida dos homens. Pare e pense um pouco, meus irmãos, a respeito da imensidão do universo. Vamos meditar um pouco sobre a grandeza do perdão divino. Pense um pouco na riqueza da sua graça. Reflita na imensidão do seu amor, enfim. Ainda que nossa percepção humana não alcance a totalidade, assim como Paulo, devemos reconhecer que Deus possui riqueza oceânica em si mesmo e deseja compartilhar, desaguar essa riqueza com o mundo, em especial para com aqueles que são seus. Reverendo Jefferson, não conversei com ele sobre isso, mas penso que ele talvez nunca tenha tido na mente, no coração dele, a ideia de ser um pastor. De ser um pastor segundo o coração de Deus. Não conversei com Pedro Felipe, também penso que talvez na vida dele ele nunca pensou que um dia poderia ter sido separado por Deus para esse santo ministério. Não conversei com o presbítero Miranda sobre isso também de forma particular, mas acredito que ele também não tenha um dia imaginado que poderia ser alguém que Deus iria confiar a ele a designação de presbítero regente, de governar a igreja, o povo do Senhor. Não conversei com os diáconos que estão aqui, mas talvez eles também não tenham nunca sonhado de ter tido a experiência de sonhar que um dia Deus iria fazer deles oficiais, que iriam cuidar do povo de Deus, da casa de Deus. Muitos dos irmãos que estão aqui, que eu não conheci, não conversei de perto, talvez nunca imaginaram que iriam se tornar santos, ter o nome escrito no livro da vida, os seus pecados apagados pela obra de Cristo na cruz. Muitos de vocês que são obreiros na casa de Deus, os nossos missionários, os nossos evangelistas, os irmãos que estão ali agora no som, você com o seu ministério na igreja, talvez você nunca pensou que teria o privilégio de servir a Deus, de ser a sua alma salva. E quando Paulo olha para isso, ele diz: ó, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os seus caminhos, quão maravilhoso é o plano de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está boquiaberto diante da grandeza do amor de Deus para conosco. Então, a partir daí, Paulo vai fazer 3 perguntas para que a igreja, através da resposta a essas 3 perguntas, possa entender melhor quem é Deus e por que nós devemos a Ele dar a glória, toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Vamos a essas perguntas, com a Bíblia aberta. Depois de saber que Paulo está totalmente entusiasmado, Paulo está glorificando a Deus, porque profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondável os seus juízos e quão inescrutável dos seus caminhos. Agora ele vai fazer 3 perguntas, e a primeira do versículo 34, olhe comigo a sua Bíblia, por favor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Você sabe a resposta? Resposta simples e objetiva: ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor. É impossível para o homem penetrar na mente divina com suas intrincadas profundezas de sabedoria e de conhecimento. Sempre é impossível saber
porque ele faz determinadas coisas e porque ele usa os seus métodos. É impossível para alguém ser conselheiro de Deus, porque ele mesmo é o apogeu de toda a sabedoria. Ele é o ápice da sabedoria e do conhecimento. Não precisa que alguém venha em seu auxílio procurando influenciá-lo em suas decisões. Já imaginou se Deus chega para nós hoje e diz assim: ô Roberto, eu estou precisando conversar com você, estou querendo fazer algo, você pode me aconselhar? Ô meu filho, eu estou querendo ir por esse caminho, o que você acha? Me oriente. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode aconselhar Deus? Os homens reconhecem as coisas através da razão. Deus nos deu uma mente racional. E apesar de ser uma função elevada que nos capacita até mesmo a descobrir e reconhecer algumas verdades importantes, contudo, meus irmãos, a razão humana, na sua realidade, não pode descobrir a mente de Deus. Os homens conhecem as coisas por intuição. Você convive muito tempo com alguém, e nesse conhecimento que você tem, você olha para a pessoa pelo semblante, pela forma dessa pessoa te olhar, ou pelo estado que ela está, você diz assim: olha, eu sei o que está na cabeça dele. É uma intuição que vai além da razão, mas nem o poder da intuição dá ao homem nenhuma perspectiva ou possibilidade de conhecer a mente do Senhor. Paulo, meus irmãos, nos restringiu a audácia de pensarmos que podemos conhecer a mente de Deus, a fim de impedir que o homem venha a reprovar a Deus nos seus desígnios e nas suas ações e nos seus decretos. Nós não podemos e não temos nenhuma autoridade de dizer: Deus, por que você fez assim? Deus, por que você está fazendo dessa forma? Deus, por que isso está acontecendo? Não temos razão alguma para nos queixar contra Deus. Por quê, meus irmãos? Porque aquilo que sabemos a respeito de Deus, podemos então apenas concluir que Deus é um Deus bom, amoroso, compassivo, misericordioso, justo. E quando nós aprendemos acerca do caráter de Deus, nosso interior deve apenas confiar nele, nos seus desígnios, nos seus propósitos, porque sabemos que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Então, Paulo traz para a igreja de Roma: é impossível penetrar a mente de Deus, mas podemos e devemos confiar nele, em tudo que ele faz, por conta do seu caráter. Quem conhece a mente do Senhor? Vamos à segunda pergunta que Paulo faz então à igreja para ajudar a conhecer a Deus e agora glorificar a Deus mais e mais. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Você sabe qual é a resposta? Simples e objetiva. Qual é mesmo? Zezé, ninguém. Ninguém é o conselheiro, ou pode ser o conselheiro do Senhor. Deus não tem conselheiro, porque Ele não precisa de conselheiros. Nós é que precisamos ir a Deus para dele receber conselho, orientação, direção. Tem gente que quer tornar-se ou ter o status de conselheiro de Deus. A gente vê muita oração de gente que gosta de orientar Deus. Senhor, por exemplo, gostaria muito que o Senhor fizesse assim, assim, assim. Tem oração dessa forma? Senhor, dessa forma como o Senhor está conduzindo as coisas, não estou gostando, não estou aprovando, para mim não está bom. Muda isso, Senhor. São orações de pessoas que querem aconselhar a Deus o que ele tem que fazer. Você lembra de Paulo? Quando ele fala da sua experiência naquela situação do espinho na carne?
3 vezes eu orei ao Senhor. Tira de mim esse espinho, Senhor. Não suporto. Mas o próprio Deus disse para ele que a graça bastava. Ele não poderia retirar o espinho, porque aquilo daria a Paulo um sentimento de soberba, porque ele havia recebido algumas revelações especiais da parte de Deus, e agora Paulo se tornando agora alguém que recebeu essas revelações, e agora alguém que ora e Deus faz o que ele quer. Deus diz a Paulo: não vou fazer isso porque eu quero você humilde. Estou tratando do seu caráter. Não vou mudar o meu plano para você. E Paulo então reconhece que ele não pode aconselhar também a forma de Deus tratar o mundo e tratar a cada um de nós. Mas quando nós, irmãos, nos dedicamos ao estudo das Escrituras, percebemos o quanto somos tacanhos, pequenos, ignorantes, e o quanto Deus é grande, o quanto nós precisamos dele, o quanto ele é sábio, o quanto ele pode nos ajudar. Apenas estudando a palavra, nós vamos tomando posse desse conhecimento. E quanto os seus desígnios são perfeitos, e quanto os seus pensamentos são superiores aos nossos. Então, passamos a abdicar da ideia de sermos conselheiros de Deus, e sim para sermos aconselhados por Deus. Passamos a depender da sua palavra. Passamos a estudar a palavra. E passamos a confiar na palavra. Salmo 119, verso 105, um texto bem conhecido nosso: lâmpada para os meus, luz para o meu, é a tua palavra. Isaías, capítulo 9, 6, acerca do Senhor, diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, maravilhoso conselheiro. Paulo traz a segunda pergunta para a igreja de Roma e para nós, para refletirmos e através desse aprendizado, assentar no nosso coração o desejo e a convicção de que Deus merece realmente toda a nossa glória. Ele vai para a terceira pergunta para assentar mais no nosso coração essa verdade. Versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Você sabe a resposta? Resposta simples e objetiva? Ninguém. Ninguém pode dar algo ao Senhor para esperar a restituição da parte de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, onde não há sombra, nem variação de mudança. Ou seja, tudo que eu tenho provém de Deus, tudo que eu sou provém de Deus. Mas existem igrejas, doutrinas, ensinamentos que querem nos levar a fazer o contrário. Vemos pregações que nos ensinam a barganhar com Deus. Eu vou dar isso para Deus para receber tanto. Eu vou fazer esse sacrifício e Deus vai me abençoar dessa forma. Não há nada que eu possa dar para Deus para que Ele me restitua, porque tudo que eu tenho me foi dado por Ele. O que é que eu posso dar a Deus que Ele não tenha? Como eu posso barganhar com Deus se tudo é dEle, pertence a Ele, e Ele me fez mordomo dessas coisas? Veja o grande amor de Deus por nós, meus irmãos, a nos eleger, e não está pedindo nada em troca, é pura graça, e nós vivemos então diante dele na abundância da sua misericórdia e na abundância do seu amor. Portanto, Paulo assenta no coração dos irmãos essas 3 perguntas com a mesma resposta para chegarmos ao mesmo lugar. Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém foi seu conselheiro, e ninguém deu nada a ele para que depois possa cobrar. E por conta disso, Paulo chega então ao ápice,
a doxologia, a um verso que fala de uma adoração tão profunda a Deus. Depois dessa reflexão toda que ele faz em Romanos 11, ele diz então, concluindo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui temos uma profunda verdade sobre Deus que alguns tentam negar. A primeira delas é que tudo é de Deus, no sentido de que tudo é posse de Deus, de tudo Ele tem posse. Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono dos anjos, os anjos são anjos de Deus, o céu é céu de Deus, a terra é terra de Deus, as águas são águas de Deus, o ar é ar de Deus, a luz é luz de Deus, a manhã é manhã de Deus, a tarde é tarde de Deus, a noite é noite de Deus, a criação toda é de Deus, a flora é a flora de Deus, a fauna é fauna de Deus, o homem é coroa e criação, feito, é coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, o homem é de Deus, a sabedoria pertence a Deus, o conhecimento pertence a Deus. A primeira afirmação que o Paulo faz é que tudo pertence a Deus. E o primeiro versículo da Bíblia diz isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. João, capítulo 1, diz que o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Paulo expande essa visão, escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 1, versos 15 e 17, dizendo o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por ele todas as coisas foram criadas que estão no céu e estão na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E Paulo, mais uma vez aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tivesses recebido? Tudo o que você tem, tudo o que você é, não é produto seu, é dádiva de Deus. Porque o homem se vangloria nas suas conquistas? Porque o homem se vangloria nas suas vitórias? Se tudo isso, por trás disso, como disse Bach, enquanto eu estou escrevendo, compondo as minhas músicas, as minhas obras, eu sei que por trás de mim existe alguém me influenciando para fazer isso. Eu não posso ter a glória disso, porque existe alguém movimentando a minha vida nesse sentido. Porque nós devemos nos vangloriar em todas as coisas que fazemos, se devemos reconhecer que por trás de nós há um Deus nos influenciando, soprando em nós esse vento da criatividade, da produtividade, das coisas que operam para o louvor da sua glória. A ciência tenta negar essa realidade, mas nós temos o relato de alguns cientistas que vão colaborar conosco com essa mesma visão. Voltaire, por exemplo, filósofo iluminista do século XVII, disse o seguinte: a voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. O mundo me envergonha e não posso sonhar que esse grande relógio exista sem ter um relojoeiro. Se Deus não existe, seria preciso inventá-lo. Isaac Newton, matemático e físico, astrônomo, teólogo e filósofo do século XVIII, disse: este é o mais belo sistema, o universo. Só poderia proceder do domínio de um ser inteligente e poderoso. Galileu Galilei disse: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus.
Quando considero quantas e quões maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus. Nele está o sopro de Deus para realizar essas coisas. A ciência, seus cientistas, aqueles que são sinceros, conseguem falar, dialogar com a fé e entender que todas as coisas acontecem, são e pertencem ao Senhor. A cidade de Roma, meus irmãos, que Paulo escreve, e ali estavam os nossos irmãos, era uma cidade que na época de Paulo, anos 57, 58 depois de Cristo, tinha uma variedade de deuses a serem adorados. E o principal deles era Júpiter, chamado de Optimum Maximus, e era o maior e mais forte dos deuses, e a filha era Júpiter. A filha de Júpiter era Minerva, a deusa do artesanato, das profissões, da arte e da guerra. Então, quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, a igreja de Roma está debaixo da influência da adoração desses deuses e outros. Haviam vários panteões de adoração, mas não somente adoração a ídolos, mas nós sabemos também que na época de Paulo havia adoração ao imperador. A igreja estava sendo influenciada pela cultura para adorar, reverenciar homens e deuses que não são deuses. Mas quando Lucas escreve em Atos capítulo 12, versos 21 a 23, ele conta um fato muito interessante. Ele fala a respeito do rei Herodes. O rei Herodes que vai fazer um discurso diante do seu plenário, do seu povo. E o discurso de Herodes, ele é tão empolgante, ele é tão transformador, ele toca tanto o coração das pessoas, que todos aqueles que viram o discurso de Herodes, o rei, gritaram: não é voz de homem, mas é voz de Deus. Herodes, o rei, tomou aquela invocação para si, e trouxe para ele toda aquela glória. E diz o texto, que imediatamente um anjo saiu, feriu a Herodes de morte, simplesmente porque ele não deu glória a Deus. Confira a sua Bíblia em casa, Atos 12, 21 a 23. O rei Herodes, que governava a Judéia, tombou simplesmente porque não deu glória a Deus. A punição de Deus sobre este pecado foi severa e continua a falar conosco e nos alertar para o tempo de hoje. Seja qual for o dom que você tem, seja qual for o predicado que você possui, seja quais forem as qualidades que o Senhor te deu, nunca se esqueça, lembre, através deles, dê glória a Deus. Tudo pertence a Deus. Continua Paulo, então, dizendo, porque dele, e agora ele diz, por meio dele são todas as coisas. Tudo é de Deus, e tudo continua a existir, porque Deus quer. É isso que Paulo está dizendo. Ele não criou o mundo e nos abandonou a nosso bel prazer, mas Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, de forma simples. Jesus disse, você está preocupado com o dia de amanhã? Olhe os pardais, olhe os lírios do campo. Deus está cuidando de todas as coisas. E nós sabemos, irmãos, que há cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Até onde o homem consegue ver, ele consegue enxergar 3 trilhões de galáxias. E o nosso sistema solar, tem 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Imagina se Deus, irmãos, apenas uma suposição, tá? Isso nunca vai acontecer nunca, mas imagina se Deus pudesse acordar um dia estressado, cansado. Imagina se Deus olhasse para o mundo e dissesse assim, olha, hoje eu quero me divertir. Eu quero voltar a ser criança.
E no meu tempo eu fiz muito isso, e as crianças hoje estão perdendo essa dádiva, né? Brincar de bola de gude. Você traçava o triângulo no chão, jogava a linha, jogava a bola de gude na linha, quem ficasse mais perto da linha era o primeiro a jogar, e você voltava para arrancar as bolinhas do triângulo. Imagina se Deus acordasse e dissesse assim: olha, eu vou brincar de bola de gude, quero me desestressar. Chamasse o anjo: olha, vou pegar aquela bolinha que está ali, que eu fiz, Mercúrio, eu vou tecar com Vênus. Tum! Agora eu vou pegar o meu cocão. Cocão era um gude maior, né? Vou pegar o planeta maior ali, Saturno, e vou tecar com a Terra. Tum! Que desastre cósmico. Tudo acabaria em poucos segundos. Imagina se Deus quisesse provar a nós em ira e dissesse assim: agora eu vou subtrair o ar da terra, e vocês vão ficar sem ar. Imagina se o Sol, na posição que está, se aproximar um pouquinho mais da terra, o que acontece? Não haverá vida. Mas se o Sol resolver sair um pouquinho para cá e distanciar um pouquinho da Terra, o que acontece? Também não vai haver vida. A temperatura do planeta vai cair drasticamente. Nem aproxima e nem distancia. Tem alguém que está cuidando disso, meus irmãos. Tem alguém que está preservando o universo. Tem alguém que está sustentando e cuidando da terra, cuidando de nós. E Paulo vai descrever isso aqui dizendo: porque dele, ou seja, ele tem tudo, mas por meio dele. Nós estamos aqui porque Deus está nos sustentando, Deus está nos guardando, Deus está provendo para nós a nossa existência. E Paulo diz então: porque dele, tudo é dele, por meio dele, e Paulo termina: para ele são todas as coisas. Se perguntarmos então, para onde vão todas as coisas e qual é o seu propósito último de tudo que existe, nós podemos olhar para a Bíblia e dizer: tudo converge para Deus. Deus é o princípio e o fim de tudo. Eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Estas três preposições indicam que Deus é criador, sustentador, herdeiro de todas as coisas. Paulo conclui com sua declaração final. Olha a sua Bíblia comigo, verso 36. Porque dele, ou seja, tudo é dele, por meio dele, ele cuida de tudo, e para ele são todas as coisas. Se isso é verdade, então Paulo diz: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir isso, meus irmãos? A glória eternamente. Amém. Paulo termina com glória eterno. A ideia é que Deus não deve ser glorificado aqui e agora. Mas na eternidade Ele era glorificado, agora Ele é glorificado, Ele continuará a ser glorificado eternamente. E a pergunta é: como eu posso fazer parte desse processo? Como eu e você podemos entrar nesse processo para glorificar a Deus? João 17, versos 4 e 5. Seguindo o nosso modelo, seguindo o nosso paradigma que é Jesus. Ouçam as palavras dele. Eu te glorifiquei na terra. Jesus conversando com o Pai. Como, Jesus, você fez isso? Consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste a fazer. Segundo Jesus, meus irmãos, a única forma que o homem pode glorificar a Deus, o caminho para que possamos glorificar a Deus, entrar nesse processo, fazer parte desse time, é obedecendo ao Senhor. É servindo ao Senhor.
É entendendo que aonde eu estou, aonde Ele me colocou, eu devo fazer tudo para a glória dEle. Se eu sou marido, eu devo glorificar a Deus como marido. Se eu sou pai, eu devo glorificar a Deus como pai. Se eu sou pastor, eu devo glorificar a Deus como pastor. Não importa a minha condição na família, não importa a minha condição na sociedade, não importa a minha condição aonde eu estiver, aonde eu estou, eu devo obedecer, servir e glorificar a Deus. E isso não vai terminar aqui, mas há continuidade disso por toda a nossa eternidade. Concluo, irmãos, a nossa meditação nessa manhã. Paulo, em seu tempo, fez uma leitura de como Deus tratava Israel e os gentios. Paulo viu que os planos e pensamentos de Deus são grandiosos, insondáveis. Ficou maravilhado acerca das riquezas da sabedoria divina, que redunda em grandes riquezas da graça de Deus para nós. Hoje, assim como Paulo, precisamos fazer uma leitura do nosso tempo. O nosso tempo fala de pandemia, fala de vacina e fala de Deus. Faça uma leitura de que eu preciso sim continuar a interceder, a orar, a chorar com os que choram, mas eu também preciso me alegrar com aqueles que se alegram. Porque há uma luz no fim do túnel, há uma esperança viva, mas acima de tudo isso eu preciso descobrir a fonte dessa alegria, a fonte da resposta, o autor e sustentador do destino de todas as coisas. E ali sim, ao descobrir isso, eu terei o motivo real para poder glorificar e adorar. E quando eu faço essa leitura e olho para essa doxologia paulina, eu descubro que eu devo me alegrar sim. Eu devo pular de alegria, dançar de alegria sim. Mas tudo isso eu devo fazer primeiramente para o Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos curvar as frontes, irmãos. Vamos orar.